Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo. Quero aproveitar e já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário. Isso vai fazendo com que o YouTube divulgue este vídeo, promova este vídeo para mais pessoas assistirem e nós chegarmos com a palavra de Deus a mais corações. Deus abençoe. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, desta terça-feira, dia 20 de setembro, hoje dia dos mártires santos André Kim Taegon e Paulo Chong Hassang. André, que foi padre, presbítero, e também hoje lembrando o grande apóstolo leigo Paulo, que se destacaram entre os missionários que evangelizaram a Coreia no século XVII. E com eles havia numerosos leigos, homens e mulheres, velhos, jovens e crianças, que tendo suportado os suplícios do martírio, consagram com seu próprio sangue os primeiros tempos da Igreja coreana. E o Evangelho de hoje, desta terça-feira, é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Muito bem, então vamos refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje e entender o que esta palavra quer nos ensinar, quer nos falar nesta terça-feira, no dia desses mártires, Santos André Kim Taegon e Paulo Chong Hassang. Nós vemos que a mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não podiam chegar perto de Jesus porque havia uma grande multidão. E aí você pode estranhar: a mãe e os irmãos de Jesus? Mas Jesus teve irmãos? Nossa Senhora teve outros filhos? Não teve. Então, por que diz aqui o Evangelho os irmãos de Jesus? Vamos entender e deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas leem isso e já saem: tá vendo? Jesus teve outros irmãos, Nossa Senhora teve outros filhos. Então, ela não é a sempre Virgem Maria. As pessoas começam a deturpar a palavra de Deus porque não conhecem. O que quer dizer aqui os irmãos de Jesus? Os irmãos de Jesus são os primos, os parentes próximos. É um aspecto muito importante que deve ser esclarecido sobre esses irmãos de Jesus. Esses irmãos são os primos. Eram filhos de Alfeu e de sua esposa, e não eram filhos de José e de Maria. Em diversos lugares você vai ver no Evangelho que fala desses irmãos de Jesus. Estando Jesus a falar,
Disse-lhe alguém: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem te ver. Marcos e Lucas falam isso. Então, nós vamos entender agora melhor. É o seguinte, a língua de Jesus, a língua hebraica e aramaica, ela não possui a palavra que traduz o nosso primo ou prima. É uma linguagem pobre, então ela serve-se da palavra irmão ou irmã para também dizer primo ou prima. Então, aqui quando fala evangelho, os irmãos de Jesus são os primos de Jesus. Da mesma forma, olha, na cruz, Jesus estando ali crucificado, o que ele diz a João, mulher, ele diz a sua mãe, e se referindo a João, o discípulo, diz o que? Mulher, eis aí o teu filho, e diz a João, filho, eis aí a tua mãe. E João a acolheu em sua casa. Vamos pensar e refletir, se Nossa Senhora tivesse outros filhos, se Jesus realmente tivesse irmãos, ela não teria ficado aos cuidados de São João Evangelista, que não era da família, mas Nossa Senhora teria ficado com o filho, com o outro filho, o irmão de Jesus, segundo ordenava a própria lei da época, segundo ordenava a lei de Moisés. Então são diversos aspectos que a gente vai enxergando que deixa isso muito claro. A gente não tem que ficar ouvindo, muitas pessoas acabam ouvindo e deturpando a palavra de Deus, está vendo isso e aquilo, e refletem de maneira errada. Nós temos que lembrar que a linguagem hebraica, aramaica de Jesus é uma linguagem pobre. Da mesma maneira como quando nós vemos que Jesus fazia uma comparação, nós vemos em alguns evangelhos dizendo, olha, quem não odeia o seu pai e sua mãe não é digno de mim. Aí você pensa, odiar, mas essa palavra é forte. Sabe por quê? Porque também, por ser uma linguagem pobre, a linguagem aramaica, ela não tem a comparação, uma comparação assim, gostar mais disso do que daquilo, gostar menos disso do que daquilo outro, não existe essa comparação. Então, como que a linguagem fazia a comparação? Em vez de falar eu prefiro isso do que aquilo, eu digo eu gosto disso e odeio aquilo. É desta maneira que eles comparavam as coisas. Para a gente é estranho, porque odiar é uma palavra forte, mas não, na época é uma comparação. Eu gosto mais disso do que daquilo. Então, que a gente, a partir desse Santo Evangelho de hoje, possa entender bem, ficar muito claro no nosso coração. Se alguém vier questionar, falar, não, mas Nossa Senhora teve outros filhos, Jesus teve outros irmãos, como você pode ver aqui na própria Bíblia, no Evangelho, você já tem isso muito claro aí no seu entendimento, que os irmãos de Jesus são os primos, quando nós vemos no Santo Evangelho. E o que mais fala esse Santo Evangelho de hoje? Que quando Nossa Senhora e os primos de Jesus foram procurá-lo, havia uma grande multidão, que eles não conseguiam se aproximar, não conseguiam chegar perto dele devido a essa grande multidão, e anunciaram a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. E o que Jesus fala? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não é que Jesus está menosprezando os seus primos e sua mãe, mas Jesus quer que a gente se torne a sua família e mostre o caminho como nós nos tornamos filhos de Deus, como nós nos tornamos a família do próprio Deus. Jesus quer englobar a todos como seus irmãos, como filhos de Deus Pai, com esse laço familiar, um amor muito forte, uma proximidade muito grande. Como nós podemos fazer isso? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Como é importante meditarmos sempre a palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus no nosso dia a dia, colocarmos
em prática os ensinamentos, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Virgem Maria nos ensine a viver bem a palavra de Deus, a colocá-la em prática no nosso dia a dia e que ela interceda e vá guiando os nossos passos rumo a seu Filho Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O nosso muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Se este conteúdo te fez bem, te agradou, não deixe de curtir, de comentar. Em uma palavra, o que este vídeo fez aí na sua vida, de que maneira este vídeo marcou aí a sua história, para que você possa também testemunhar a palavra de Deus. Deixe aqui nos comentários ainda seus pedidos de oração para rezarmos por você, e que Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada! E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.